Descubra o incrível vínculo, a faxineira que se tornou a mamãe de uma garotinha em uma mansão. As primeiras luzes do dia entravam pela janela da pequena casa de Tânia. Acordar cedo nunca foi fácil, mas o sorriso de Luísa, sua filha de 5 anos, iluminava seu mundo. Faltava muito para o café da manhã, mas um desejo ardente pulsava em seu peito, dar uma vida melhor para a garotinha. Tânia trabalhava como faxineira em uma mansão luxuosa no centro de São Paulo, onde cada canto exalava riqueza e ostentação, um mundo que parecia distante e indiferente à sua simplicidade. Ela e Luísa não tinham muito, mas sonhavam juntas em dias melhores. "Um dia, mamãe, vamos ter um lugar só nosso", dizia Luísa com os olhinhos brilhando, e Tânia, emocionada, apenas acenava. Em um dia atípico, Tânia decidiu levar Luísa ao parque. O sol quente e vibrante era a promessa de leveza em meio à rotina pesada. Enquanto Luísa brincava, correndo e rindo, Tânia sentiu uma paz que não experimentava há tempos. Mas, como um raio em um céu azul, o desespero chegou. Isabela, a filha dos Medeiros, surgiu na cena, chorando e com um joelho machucado. O contraste entre as duas crianças era gritante, uma vestida com roupas de marca, a outra em um vestido simples, mas que exalava amor de uma mãe. Tânia olhou para Luísa, seu coração disparou e, sem hesitar, correu até a garotinha rica, colocando sua própria vida em segundo plano. "Está tudo bem, querida, já vai passar", confortou a pequena Isabela enquanto limpava as lágrimas dela. Esse ato de bondade tocou o coração de Isabela e de Tânia, esculpindo um laço inesperado entre elas e entre suas mães. O olhar da matriarca dos Medeiros, outrora arrogante, agora fazia uma pergunta silenciosa: poderia haver mais entre elas? E assim começou uma amizade inocente entre Luísa e Isabela. Apesar dos mundos diferentes, suas risadas ecoavam juntas, e Tânia sentia um peso menos sobre seus ombros, como se a inclusão que sempre desejou para si e para Luísa estivesse ali, ao alcance das mãos. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ponta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. O afeto ingênuo entre as meninas floresceu, enquanto Tânia se via às voltas com um dilema moral. Já imaginou o que poderia acontecer se Isabela se tornasse a amiga que sempre desejou para Luísa? Mas, ao mesmo tempo, a pressão das barreiras sociais parecia sufocante. Um dia, o caos emocional atingiu seu clímax, quando um segredo antigo sobre a origem de Tânia foi revelado. A verdade, que poderia abrir portas, erguer divisões e mudar o jogo, também despertou suas inseguranças mais profundas. Seria ela digna de ser parte daquele mundo distante e tão deslumbrante? Enquanto Luísa e Isabela se divertiam, Tânia entrelaçava seu destino com o de uma classe social que sempre a tratou com desprezo. Agora, mais do que nunca, ela se questionava: até onde iria por sua filha? Esta história de encontros inusitados entre duas mulheres de mundos distintos apenas começava. O sol já começava a se esconder, tingindo o céu de laranja, quando Tânia finalmente deixou a mansão dos Medeiros. Enquanto se afastava, podia ouvir Isabela rindo e brincando no jardim. Aquele som aquecido, carregado de alegria, se enroscou em seu coração. Um misto de felicidade e preocupação a invadiu. Ao mesmo tempo que se alegrava pelo vínculo que se formava entre as meninas, um receio a acompanhava. Será que isso tudo era real? Poderiam essas risadas resistir ao peso da realidade? Em casa, Luísa já a aguardava ansiosamente, sentada no sofá com um livrinho de colorir nas mãos. "Mamãe, a Isabela me convidou para uma festa de aniversário", anunciou Luísa, os olhos brilhando como estrelas. Tânia parou, a mente girando em torno da possibilidade.
Uma festa na mansão dos Medeiros para uma menina que crescia em uma casa simples como a dela. O coração de Tânia apertou ao se lembrar das diferenças. Que legal, meu amor! E o que você vai vestir? Perguntou, tentando parecer animada. Uma roupa linda! A Isabela disse que seria super divertido. Podemos nos divertir muito, Luísa exclamou. Mas o brilho nos olhos da garota fez Tânia se sentir ainda menor. Um turbilhão de emoções a envolveu. Queria que Luísa fosse feliz, mas ao mesmo tempo um frio na barriga a fazia hesitar. Estaria pronta para lidar com a oposição que poderia surgir? Meu amor, você sabe que a gente precisa cuidar com o que pedir, Tânia começou a dizer, mas logo parou. A expressão de Luísa, que passou de alegria para insegurança, a fez mudar de ideia. Mas claro, você deve ir. O sorriso que surgiu nos lábios da garotinha trouxe um raio de esperança, e Tânia decidiu se apoiar na pureza do momento. Nos dias que se seguiram, Tânia se dedicou a fazer a melhor roupa possível para Luísa. Com restos de tecidos e algumas horas de trabalho, transformou a peça simples em um vestido colorido. Enquanto costurava, seus pensamentos viajavam para sua própria infância, lembranças distantes de tempos em que a vida não tinha tantas barreiras. Realizou que, ao invés de se sentir inadequada, deveria se orgulhar do que construíram até ali. No dia da festa, a mansão dos Medeiros estava ainda mais linda, iluminada por uma decoração sofisticada e um ar de festividade. Tânia, nervosa, observou a felicidade de Luísa. A pequena se perdeu entre outras crianças, enquanto Tânia tentava encontrar um lugar entre os adultos, que conversavam sobre luxo e comodidades. Mas a atmosfera era sufocante. As conversas pareciam distantes e desinteressantes, e, de repente, o antigo pensamento de insegurança retornou. Quando Isabela apareceu, segurando a mão de uma outra garota, Tânia não pôde evitar o até então oculto pensamento. O que aconteceria se essa amizade entre as meninas continuasse a crescer? Um desejo profundo de que Luísa pudesse ter uma vida cheia de oportunidades bateu forte no peito de Tânia. Mas, e se tudo isso fosse um sonho efêmero? Antes que pudesse concluir seus pensamentos, uma figura familiar apareceu do lado dela. Era Sofia, a matriarca dos Medeiros. Com um olhar quase hesitante, ela se aproximou. Tânia, querida, que bom que você pôde vir, precisamos conversar. Aquelas palavras ecoaram e, de repente, a confiança de Tânia começou a vacilar. Que conversa poderia ser essa? À medida que o olhar de Sofia a atravessava, Tânia tinha certeza de que a vida estava prestes a jogar mais uma reviravolta em seu caminho. E aquela conversa poderia mudar tudo. Mas como? O que Sofia realmente queria? O olhar de Sofia era intenso. Tânia podia sentir a pressão em seu peito aumentando. O que será que ela quer? Pensou, enquanto tentava manter a compostura. A festa ao redor parecia diminuir, os risos distantes se tornando um eco apenas nas sombras daquele momento carregado de incerteza. Claro, Sofia, o que você gostaria de discutir? Tânia respondeu, controlando a tremer de sua voz. Sofia sorriu delicadamente, como se estivesse entre a compreensão e a compaixão, e a convidou a se afastar um pouco da agitação do salão. Elas se dirigiram para uma área mais tranquila do jardim, onde o perfume das flores parecia ofuscar a tensão no ar. No fundo, as risadas de crianças brincando ressoavam como um lembrete terno da inocência que ainda existia. Tânia, eu sei que o relacionamento entre nossas famílias é um pouco complicado, começou Sofia, hesitante. Mas eu sinto que há algo especial entre você e Isabela. Ela fala tanto de Luísa. Uma onda de calor subiu a face de Tânia. Eu também percebo isso. Elas realmente têm uma conexão, disse Tânia, tentando manter sua voz firme. Mas a desconfiança ainda pairava. Eu me preocupo, Tânia, não só com a amizade delas, mas sobre você. Você e a Luísa têm enfrentado tanto. Sofia lançou um olhar ao redor, como se quisesse garantir que ninguém ouvisse. Eu não sou apenas uma mãe rica, sabe? Eu também tenho um passado e conheço as dificuldades. Tânia ficou sem palavras. O que encontraria ali? Uma oportunidade de se abrir ou um convite para ser vista como inferior? Eu me pergunto se você nunca pensou em ser parte da nossa vida de uma maneira mais significativa, Sofia disse com cautela. Não quero ser invasiva, mas posso ajudar você e Luísa.
podemos formar uma parceria. Uma parceria? Tânia murmurou confusa. O que isso significava? Olhou para Sofia, notando a sinceridade em seus olhos, mas também sentiu um frio na barriga. O que significaria aceitar essa proposta? Sim, continuou Sofia, logo ciente da hesitação de Tânia. Pense em um emprego, ajuda com a educação da Luísa e talvez até um lugar para você perto de nós. Minha intenção é que vocês tenham mais oportunidades. Tânia sentiu seu coração acelerar. Uma parte dela queria gritar de felicidade e aceitar tudo de bom que a vida lhe oferecia. A outra, no entanto, estava cautelosa, recordando os desafios que já havia enfrentado. Queria garantir que Luísa nunca fosse vista como apenas a menina da faxina. Eu preciso pensar, respondeu Tânia, sua voz agora mais firme. Mas o pavor constante da dissonância social a impedia de imaginar o que poderia ser. O que as pessoas diriam? E, mais importante, o que isso significaria para Luísa? Sofia, percebendo a luta interna de Tânia, colocou a mão delicadamente em seu braço. Sabe, Tânia, o que mais me intriga nisso tudo é que as crianças não veem barreiras. Elas apenas sentem a conexão. E talvez você deveria levar isso em conta. Aquelas palavras ecoaram na cabeça de Tânia. Era verdade. Luísa e Isabela estavam criando memórias, e essa amizade poderia ser a luz que elas precisavam. Mas, ao mesmo tempo, o que poderia acontecer se as coisas não saíssem como esperado? Eu não posso prometer nada agora, disse Tânia, olhando nos olhos de Sofia. Sem pressa. Apenas pense nisso, Sofia respondeu, com um sorriso que misturava compreensão e determinação. Enquanto Sofia se afastava, Tânia se sentiu presa em um dilema emocional. O futuro parecia mais incerto do que nunca. Assim que olhou para o jardim, percebeu Luísa brincando feliz e uma onda de proteção a invadiu. O que Tânia faria? Deveria arriscar tudo em busca de uma vida melhor, mesmo que isso significasse cruzar uma linha que poderia ser irreversível? Estaria disposta a enfrentar as consequências? Uma nova reviravolta se aproximava, e Tânia sabia que, independentemente de suas decisões, não haveria retorno. Tânia observou Sofia se afastar, seu coração agitado como um mar revolto. O brilho dos fogos de artifício no céu parecia refletir sua confusão interna. O que seria aquela parceria? Enquanto tentava organizar os pensamentos, ela se virou e caminhou lentamente de volta, absorta em reflexões. Luísa estava ali, rindo, correndo com Isabela. Os risos das crianças eram música, uma melodia que balançava a atmosfera tranquila do jardim. Tânia não pôde evitar um sorriso ao ver a felicidade da filha, mas logo a sensação de medo voltou. Será que ela teria coragem de abrir mão de sua zona de conforto? A lembrança dos desafios que já enfrentaram martelava em sua mente. Quantas vezes tinha se deparado com olhares de desprezo ou escutado comentários sussurrados sobre seu jeito de viver. Ela não queria isso para Luísa. Queria que a menininha crescesse forte, com todas as oportunidades que merecia. O chiado do microfone anunciava que algo importante aconteceria. Uma voz familiar ecoou pelo salão, e ela reconheceu como a anfitriã fazia menção a algo especial na festa. Curiosa, Tânia decidiu se aproximar. No coração da festa, Sofia estava em pé, ao lado de um palco improvisado. Amigos, começou ela, com um sorriso contagiante. Estamos aqui para celebrar, mas hoje também temos um anúncio. As atenções se voltaram completamente para ela, e Tânia ficou paralisada, observando o brilho nos olhos da mulher. Esta noite, quero fazer uma homenagem às nossas futuras gerações. Um reconhecimento a todas as mães que trabalham duro por suas famílias, que sonham com um amanhã melhor. O público aplaudiu, e Tânia sentiu uma onda de admiração misturada à insegurança. O que Sofia estava fazendo? Aquilo era mais do que uma simples abordagem à sua condição. Era um convite à inclusão ou um espetáculo? Enquanto a festa continuava, Tânia buscou um canto tranquilo, tentando colocar os pensamentos em ordem. A ideia de entrar nesse novo mundo a aterrorizava, mas ao mesmo tempo a atraía.
Ela se lembrou das vezes em que fez tudo para dar a Luísa não apenas o que precisava, mas o que desejava. Com esforço, havia conseguido proporcionar momentos de alegria em meio às dificuldades. E agora, Sofia parecia oferecer uma chance real de mudança. Mas a que custo? Você ainda não decidiu, não é? Tânia ouviu a voz de Isabela atrás dela. A menina estava com o rosto iluminado de entusiasmo. A mamãe estava falando de você. Ela realmente se importa. Eu quero muito que você e Luísa fiquem mais próximas de nós. O pequeno coração cheio de esperanças de Isabela bateu forte, e por um momento aquelas palavras foram mais impactantes do que qualquer argumento que Tânia tinha em sua mente. E, quem sabe, um dia a gente faz uma festa só para nós, sugeriu a menina, com um brilho nos olhos. O desejo de Isabela fez Tânia sentir sua proteção materna despertar ainda mais forte. Mas será que isso é possível? Você não tem medo do que os outros vão pensar? Não, o que importa é a gente estar junta, Isabela respondeu, sua determinação era palpável. Tânia tentou sorrir, mas sua mente continuava girando. Ela olhou para as flores ao redor, iluminadas por luzes penduradas nas árvores. O aroma doce das flores era reconfortante, mas também despertava um turbilhão de sentimentos confusos. Enquanto o vento soprava suavemente, uma dura realidade tomou forma. E se as crianças conseguissem ver para além de todas as imposições que a sociedade regia? A amizade delas poderia ser o fio que uniria seus mundos ou poderia ser a origem de novos conflitos? Tânia estava em um precipício. Ela precisaria de coragem para enfrentar o que estava por vir, mas havia cada vez mais vozes dentro dela, e não apenas as de seu receio. Diante de Luísa e Isabela, um novo desejo começava a brotar, o de lutar. Mas seria por um sonho ou por uma ilusão? E quando ela menos esperava, Tânia sentiu que uma resposta estava prestes a se revelar. O que estava por vir a forçaria a tomar uma decisão que poderia mudar sua vida e a de sua filha para sempre. Estaria preparada? Tânia respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão em seu peito. O som da festa ao fundo parecia distante, como se estivesse em um mundo à parte. Ela olhou para Luísa e Isabela, que brincavam despreocupadas. A felicidade delas era tão genuína, tão intensa, que Tânia não pôde deixar de se perguntar se ali estava a resposta para sua insegurança. O canto da festa, onde se refugiava, oferecia um pequeno abrigo. Porém, não era apenas um espaço físico, era também um reflexo de seu pensamento, isolado e cheio de incertezas. O olhar de Isabela, firme e esperançoso, iluminou uma possibilidade que Tânia ainda não tinha ousado considerar plenamente. E se ela deixasse o medo de lado? E se aceitasse que a amizade da filha com Isabela representasse mais do que apenas uma ligação infantil? Um movimento à sua frente fez com que sua atenção voltasse ao palco. Sofia acabara de anunciar que algumas mães tinham se reunido para criar um projeto que envolvia o empoderamento feminino. Ouvira o que a amiga havia falado anteriormente, mas agora as palavras pareciam diferentes, mais impactantes. Aquela era uma chance, não apenas para as mães, mas para as filhas. Seria possível que seu medo estivesse apagando essa luz? Enquanto tentava discernir se teria capacidade de embarcar nessa nova jornada, uma nova voz ecoou dentro dela. A lembrança de sua própria infância tomou conta de seus pensamentos. Crescera em um lar onde a figura feminina era admirável, mas também marcada por fraquezas, incertezas e um desejo desesperado de superar. Então, ela lembrou-se de sua mãe e como trabalhava incansavelmente para proporcionar uma vida melhor. As lágrimas começaram a se formar em seus olhos. A força que sua mãe demonstrou a vida inteira nunca se apagou. Essa força ainda estava ali. De alguma forma, mesmo diante de sua resistência, Tânia percebeu que a coragem não era a ausência do medo, mas sim a disposição de enfrentá-lo. "Vamos brincar de esconde-esconde!" Isabela gritou, puxando Luísa pela mão, trazendo-a de volta à realidade. Tânia riu, uma risada sincera que parecia estrondar dentro dela. Ver as crianças criando aquelas memórias juntas era um bálsamo para sua alma agitada. A festa parecia estar em transição.
Os fogos de artifício voltaram a estourar no céu, e ela percebeu que já não era só confusão interna que sentia. Agora havia algo novo a surgir, um desejo de mudança. A vida não permitiria que ela ficasse estagnada. Vou falar com Sofia, murmurou Tânia para si mesma, percebendo que o impulso já a movia antes que qualquer dúvida pudesse dissolver essa decisão. O que tinha a perder? Quando Tânia se juntou ao grupo reunido ao redor do palco, sua presença não passou despercebida. Olhares curiosos se voltaram para ela, mas havia também um acolhimento no ar, um entendimento implícito de que a jornada de cada uma ali era única e preciosa. E mesmo em meio ao desconhecido, alguém levantou a voz novamente. Aqui é um lugar seguro, onde juntas somos mais fortes. As palavras a tocaram como uma brisa suave, levando consigo os medos que antes pareciam tão intransponíveis. Um pequeno sorriso atravessou seu rosto enquanto ela olhava para Luísa e Isabela, que pareciam tão imersas na alegria. Tânia sentia que algo havia mudado dentro dela. Não se tratava apenas de buscar uma nova oportunidade para si. Era sobre lutar por um futuro diferente para sua filha. Quando Sofia a chamou para subir ao palco, Tânia sentiu o coração disparar. O que diria? O que revelaria sobre si mesma? Ela ia se abrir para um novo mundo, mas também para os desafios que viriam com isso. Com um passo à frente, Tânia ouviu o nome de sua filha sendo sussurrado por correntes de recentes na festa, prendendo a atenção de todos. Esta é Tânia, anunciou Sofia, e o mundo ao seu redor parecia seguir em câmera lenta. A expectativa era palpável. Estaria Tânia pronta para compartilhar sua história? Estava disposta a se permitir ser vista, a entrar nessa conexão que poderia transformar não só sua vida, mas a de sua filha? Eu quero fazer parte disso, começou Tânia, as palavras saindo hesitantes, mas certas. E, enquanto os olhares se voltavam para ela, um novo capítulo estava prestes a se abrir, imediato e vibrante, desafiando cada um de seus medos. O que será que o futuro reservado a elas tinha a oferecer? Tânia sentiu seu corpo vibrar ao ouvir as palavras que acabara de proferir. O silêncio intenso tomou conta do espaço, como se todas as mães, pais e crianças presentes contivessem a respiração, prontos para acolhê-la. Sentia um calor subindo pelo seu rosto e um misto de nervosismo e alívio se instalou em seu peito. Era momento de deixar o medo de lado e permitir que sua verdade ecoasse. Nos perdemos em nossas rotinas corridas e eu sei que aqui todas nós enfrentamos batalhas invisíveis, continuou, ganhando confiança a cada palavra. Olhando para as amigas e desconhecidas, Tânia viu o brilho de identificação em muitos olhos. Ser mãe não é só um título, é um compromisso de amor, de luta e, acima de tudo, de acolhimento. As mãos de Tânia começaram a tremer, mas ela se lembrou da força da mãe, da mulher que sempre lutou para oferecê-la um futuro melhor. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto e, em vez de se envergonhar, ela sorriu. Emocionada, disse: "Eu quero ser parte de algo maior, quero que minhas filhas cresçam em um mundo onde possam se sentir seguras e empoderadas, um mundo onde as barreiras sejam quebradas e as vozes sejam ouvidas." Nesse instante, ouviu aplausos ecoarem ao seu redor. O calor humano a envolveu e ela percebeu que estava rodeada por pessoas que sentiam o mesmo desejo de mudança. A presença de Luísa e Isabela reforçou sua determinação. Elas estavam ali, olhando com admiração, absorvendo cada ensinamento que Tânia agora se permitia compartilhar. Voar é uma escolha, ela disse, uma certeza ressoando em suas palavras. E juntas vamos ajudar nossas meninas a alçarem os voos mais altos, vamos lutar por elas. O clamor de apoio aumentou, e mais mãos levantadas começaram a se unir à mensagem que Tânia lhe deixava. Uma mulher de cabelo cacheado, que estava em pé em um canto, ergueu a voz. "Você é corajosa, Tânia, vamos juntas construir essa rede." E enquanto a conversa ao seu redor se intensificava, Tânia sentiu um laço se formar. A energia era intensa, quase palpável, como se todo o amor e apoio do grupo se manifestasse fisicamente, envolvendo-a em um abraço caloroso. Enquanto isso, as risadas de Luísa e Isabela ao fundo traziam um frescor a essa nova realidade.
A felicidade delas era contagiante e isso alimentava a chama de Tânia. Cada sorriso de cada criança ali era um lembrete poderoso do porquê daquela escolha. Porém, conforme as comemorativas promessas e planos foram sendo discutidos, uma sombra de preocupação cruzou o coração de Tânia. E se a transformação que ela desejava fosse mais difícil do que parecia? E se, no processo, surgissem antigos medos que ela pensou ter deixado para trás? Olhos de dúvida, vozes críticas e a ansiedade de se expor poderiam novamente circular por sua mente. Como ela poderia se manter forte diante desses desafios? Quando a festa começou a se dispersar, Sofia se aproximou dela, com um sorriso que iluminava o rosto. Tânia, você fez algo incrível, isso é só o começo. A confiança na voz de Sofia acalmou um pouco a inquietude que Tânia sentia. Sim, era o começo, mas ela também sabia que cada começo traz seus próprios demônios. Obrigada, Sofia, mas e agora? O que acontece a seguir? A pergunta flutuou no ar, e enquanto Sofia sorriu enigmaticamente, Tânia percebeu que o caminho à frente poderia ser bem mais complicado do que o esperado. Antes que pudesse refletir mais, a festa foi interrompida por um barulho súbito. Uma senhora idosa, que parecia perdida entre a multidão, começou a chamar a atenção das pessoas. Alguém viu meu gato, ele desapareceu! A preocupação na voz dela reverberou nas paredes e atingiu o coração de Tânia como um chamado à ação. Nesse instante, Tânia percebeu que para que mudanças verdadeiras acontecessem, cada pequena luz tornava-se importante. E a jornada delas ainda estava apenas começando. O que mais estaria prestes a desabrochar nesse novo mundo de empoderamento? Tânia hesitou por um instante. A imagem daquela mulher de cabelos grisalhos e expressão preocupada trouxe à tona uma nova dimensão da luta que todas enfrentavam diariamente. A mansão, que antes parecia ser apenas um cenário para um evento festivo, agora se tornava o pano de fundo de mais uma história, mais uma necessidade. O apelo da senhora ecoava em sua mente como se fosse uma convocação. Lentamente, as mães que estavam por perto começaram a se mover em direção à mulher. As conversas foram substituídas por murmúrios de preocupação e solidariedade. Tânia, sentindo seu coração pulsar mais forte, se uniu a elas. "Vamos ajudar!" ela exclamou, e as palavras pareceram dar vida a uma onda de entusiasmo e propósito coletivo. "A senhora viu por onde ele saiu?" perguntou uma mulher alta, com um tom suave. A idosa balançou a cabeça, os olhos quase se enchendo de lágrimas. "Ele pode ter ido para o parque atrás da casa, mas não sei, ele é tão pequeno." A urgência da situação mobilizou o grupo. Tânia, cheia de energia, começou a organizar as mães. "Vamos nos dividir e procurar. Uma equipe pode ir ao parque e outra pode verificar nos arredores da mansão. Alguém tem comida ou brinquedo para atrair o gato?" sugeriu ela, percebendo que o plano já estava se formando naturalmente dentro dela. Enquanto o grupo se dispersava, uma sensação estranha tomou conta de Tânia. O ato de ajudar, de se envolver naquela busca, trouxe uma nova perspectiva sobre o que significava ser parte de uma comunidade. O que antes era um discurso começou a se materializar em ações concretas. "Você consegue, Tânia. Essa é sua chance de virar a página", pensou. Com as primeiras integrantes da equipe caminhando para o parque, Tânia e Sofia ficaram para trás, organizando as outras mães. Falas encorajadoras e risadas ao longe trouxeram um senso de camaradagem renovado. "Olha, isso é muito maior do que apenas encontrar um gato", disse Sofia, em um tom sério. "Estamos criando laços, nos unindo por um propósito." Tânia acenou em concordância. "Sim, e é isso que precisamos mostrar aos nossos filhos, o valor da solidariedade e da empatia. O que estamos fazendo é importante." Enquanto se preparavam para se separar, um novo pensamento atravessou a mente de Tânia. E se, ao procurar o gato perdido, elas também encontrassem uma nova forma de se conectar umas com as outras? Uma nova maneira de encarar suas inseguranças e medos? Poderiam os momentos compartilhados de busca e riso torná-las mais fortes? Antes que pudesse absorver totalmente essa ideia, o som de risadas e gritos veio à distância.
Do outro lado da mansão, mais crianças se aproximaram, curiosas com o alvoroço. O que aconteceu? Uma garotinha questionou, com olhos brilhantes e cheios de perguntas. Mariana, uma das mães, se abaixou para falar com a menina. Estamos ajudando uma senhora a encontrar seu gato. Você gostaria de nos ajudar também? Disse ela, cheia de empolgação. A garotinha assentiu com os olhos arregalados. A cena era mágica. Uma criança estava se juntando a elas, reforçando o poder da união. Mais risadas surgiram. O chamado original pela solidariedade ecoava e se espalhava, trazendo mais pessoas para a causa. Tânia sentiu um frio na barriga, como se tivesse tomado um rumo inesperado. A busca pelo gato não era apenas uma busca, era uma oportunidade de construir conexões, o início de uma história que poderia mudar vidas, não só da senhora, mas de cada pessoa envolvida. Mas, à medida que avançavam em direção ao parque, uma pergunta inquietante balançava na mente de Tânia. Até onde estavam dispostas a ir para garantir que essa mudança se tornasse real? O que mais poderiam descobrir sobre si mesmas nesse caminho? E à medida que corriam, um chamado profundo ecoou em seu peito, prometendo que aquela jornada estava apenas começando. Assim, enquanto olhavam para o horizonte, uma nova visão se formou na mente de Tânia. Um novo desafio aguardava no ar. O que mais precisariam enfrentar e o que teriam que sacrificar para verdadeiramente se tornarem a mudança que buscavam? O parque atrás da mansão era um mar verde, com árvores altas que pareciam tocar o céu. O sol parecia mais brilhante, refletindo a energia e a ansiedade que pulsava no grupo. Tânia respirou fundo, sentindo o cheiro de grama molhada, e se deixou guiar pela multidão de mães e crianças que improvisavam uma verdadeira operação de busca. Havia risos, gritos animados e um clima de esperança no ar. A união estava palpável, cada passo ressoava fortemente em seu coração. Enquanto se espalhavam pelo parque, Tânia se lembrou dos dias em que se sentia só e perdida, criando o filho sozinha, longe da alegria daquela manhã. O peso das preocupações cotidianas parecia menor, parecia que novas amizades estavam se formando. As mães que antes eram apenas conhecidas, agora se tornavam confidentes, cada uma compartilhando suas próprias lutas e vitórias. Olhe isso, talvez a única coisa que precisamos é de um objetivo maior, pensou. Uma garotinha que havia se juntado ao grupo, com os cabelos cacheados e um sorriso contagiante, puxou Tânia pela mão. Vamos procurar naqueles arbustos, sugeriu, apontando com uma determinação que surpreendeu até mesmo Tânia. Vamos então, ela disse, encorajada pela confiança da criança. As duas correram em direção aos arbustos e Tânia não pôde deixar de sorrir. De repente, no meio da diversão, ela se lembrou de uma antiga história que sua mãe contava sobre como pequenos atos de bondade podiam se transformar em grandes coisas. Quem diria que seria na busca por um gato que eu encontraria tanta alegria, refletiu. Olha, ali! Gritou a garotinha, com os olhos brilhando. Tânia virou-se e viu outra equipe de mães a uma distância, cercando uma árvore. Elas estavam gritando algo. Com o coração acelerado, correu até elas e a adrenalina tomou conta do grupo. O gato aparentemente tinha sido visto. Seguindo a direção das vozes, Tânia viu outras crianças do parque começando a se juntar à busca, formando um verdadeiro exército divertido. A cada passo que davam, mais mães se uniam e a empolgação era visível. A peculiaridade da situação fez Tânia rir. O que começou como uma simples procura por um gato havia se transformado em um evento comunitário. E naquele instante ela percebeu que a união realmente era forte. Mas, subitamente, o que parecia um dia perfeito tomou uma guinada inesperada. Uma das mães, Ana, achou que havia avistado o gato no telhado da mansão. O olhar dela, que antes brilhava de esperança, virou preocupação. Ele pode se machucar, temos que agir rápido. O clima de festa deu lugar a uma tensão palpável. Tânia sentiu um frio na espinha. O instinto de proteger aquele pequeno animal se mesclou com algo muito mais profundo, uma necessidade de proteger o que haviam começado a construir juntas. Mães, precisamos ser cuidadosas, vamos juntos, todo mundo!
As palavras de Tânia atingiram o grupo com um poder inesperado, mas ela sabia que a situação exigia muito mais do que a coragem e dúvida. O desejo de agir rapidamente entrava em conflito com a necessidade de permanecer unidos. Enquanto pensava nos riscos, um novo impulso a guiou. Aquela era uma chance não só para encontrar o gato, mas também para mostrar a todas que juntas poderiam enfrentar qualquer obstáculo. A mudança está em nós, quase gritou, sentindo a força daquela declaração vibrar no ar. Mas o que Tânia não sabia era que esse ato de bravura iria despertar outras verdades ocultas dentro de cada uma delas. O que mais essa busca revelaria sobre as mães, suas vidas e a verdadeira força que elas continham? E enquanto um novo grito ecoava de uma das mães, Tânia sentiu que a próxima virada daquele dia prometia algo ainda mais poderoso que uma simples amizade. O que aconteceria a seguir poderia mudar não apenas o dia, mas todo o futuro delas. O céu azul começou a se contrastar com nuvens que de repente se tornaram mais carregadas, como se a natureza também estivesse ansiosa pela decisão do grupo. Tânia olhou para as mães ao seu redor. Os rostos, antes radiantes de alegria, agora estavam marcados pela apreensão. O que antes era um simples momento de descontração, agora exigia coragem e determinação. Cada grupo de mães continuava a se misturar, como se o parque se transformasse em uma espécie de reduto, onde a proteção e a solidariedade prevaleciam. Precisamos pensar em um plano, sugeriu Ana, sua voz tremendo um pouco. As mães assentiram em uníssono, reconhecendo a gravidade da situação. Era um momento de união genuína, uma união que ia além da busca por um gato. Tânia sentiu um golpe de emoção ao ver o espírito coletivo que surgira. Elas estavam unidas não só pelo desejo de salvar um pequeno ser, mas por um laço que cresceria naquele dia. Podemos formar uma corrente, uma mãe sugeriu, animada com a ideia. Tânia, percebendo o potencial da proposta, começou a organizar as mulheres. Vamos nos posicionar em filas. Assim, se o gato pular, teremos um jeito de pegá-lo. E se ele não estiver por ali, pelo menos estaremos juntas. Vamos juntas! Com energia renovada, o grupo formou uma linha, um círculo vivo de mulheres que, mesmo em meio ao receio, encontraram força uma na outra. O riso da garotinha que estava ao lado de Tânia ressoava no ar. Era um som puro e destemido. A gente vai conseguir, disse ela, tentando incentivar as outras. Ao ouvir a criança, um calor tomou conta do coração de Tânia. Era incrível como a inocência podia dar impulso à coragem. Eram aquelas pequenas vozes que faziam tudo parecer mais fácil, que traziam um novo significado para a luta. Vamos lá, meninas, é hora de mostrar o que somos capazes. Tânia! Gritou, e ouviu outros gritos de empolgação ecoarem por todo o parque. Dentro de si, uma pequena chama se acendia. No meio da busca, um eco de lembranças a invadiu. Aqueles sentimentos de solidão, de estar à beira do desespero enquanto enfrentava os desafios da maternidade sozinha, estavam se dissipando. Ali estava um novo caminho. Um que não prometia apenas um dia de alegria, mas uma rede de apoio e uma nova forma de viver suas histórias. O dia da busca pelo gato poderia muito bem se transformar no dia de renascimento. Mas, enquanto Tânia se deixava levar pela corrente de energia positiva, um grito mais desesperado irrompeu. Ele está se movendo! O coração dela disparou quando viu um pequeno animal descendo apressadamente do telhado da mansão, tão ágil quanto um relâmpago. As mães se agitaram. As vozes, antes cheias de esperança, agora estavam repletas de urgência. "Rápido, meninas!" Tânia gritou, e o grupo se mobilizou. A bolha de afeto criada por aquelas mulheres estava prestes a ser testada de uma maneira inesperada. Tânia sabia que aquele momento não seria apenas sobre o gato, mas sobre a nova vida que estavam criando juntas. Uma vida onde confiança, amizade e amor se entrelaçavam. Mas, quando o pequeno gato pulou, Tânia viu algo além do animal. Uma possibilidade de criar algo duradouro naquele grupo. Seu pensamento disparou com a percepção de que, ao salvar um gato, poderiam muito bem estar salvando a si mesmas.
Mas o que ninguém esperava aconteceu em seguida, quando um dos filhos mais novos começou a correr em direção à direção que o gato seguira. Poderiam todas segui-lo e garantir que de fato o finalmente trariam de volta? O tumulto tomou conta do parque. Enquanto Tânia avistou a criança correndo em direção ao gato, um misto de pânico e determinação preencheu seu coração. Não, não! Gritou, apressando-se em direção a ele enquanto as outras mães a seguiam. Em meio a vozes gritando e crianças correndo, Tânia percebeu que aquele momento era simbólico. O gato perdido representava não só o que estavam buscando, mas também a coragem que haviam desenvolvido juntas. O tempo parecia desacelerar, e por um breve instante ela viu Luísa e Isabela, as duas meninas unidas em um só propósito. A amizade que florescia entre elas não apenas unia suas vidas, mas agora também oferecia um fio de esperança àquelas mulheres em busca de mudança. O cachorro, por sua vez, havia encontrado o caminho para o lado oposto do parque, e Tânia percebia que precisava agir. Vamos lá, meninas, se ajudarmos uma a outra isso será mais fácil, ela gritou, e a confiança nas palavras trouxe um novo ânimo ao grupo. Cada uma delas, empoderadas pela adrenalina do momento, se posicionaram em forma de um arco, unindo-se como uma corrente sólida contra qualquer desafio. Quando o menino se aproximou do gato, as mães contiveram a respiração. Uma tensão palpável pairava no ar. Com um salto ágil, o gato tomou coragem e correu em direção ao grupo. O cachorro, por sua vez, havia encontrado o caminho para o lado oposto do parque, e Tânia percebia que precisava agir. Vamos lá, meninas, se ajudarmos uma a outra isso será mais fácil, ela gritou, e a confiança nas palavras trouxe um novo ânimo ao grupo. Cada uma delas, empoderadas pela adrenalina do momento, se posicionaram em forma de um arco, unindo-se como uma corrente sólida contra qualquer desafio. Quando o menino se aproximou do gato, as mães contiveram a respiração. Uma tensão palpável pairava no ar. Com um salto ágil, o gato tomou coragem e correu em direção ao grupo. Era um momento decisivo. Tânia, com os braços abertos, leu o instinto das mães e, com o auxílio de algumas outras mulheres, conseguiram cercá-lo. O gato hesitou, olhares curiosos fixados nele. Tânia fechou os olhos por um breve instante, depositando suas esperanças naquele pequeno ser. E então, assim como em um filme, um milagre aconteceu. Conseguimos, conseguimos! Alguém gritou. E o dia, que poderia ter terminado em frustração, agora era marcado pela celebração. Lágrimas de alívio escorriam pelo rosto de Tânia enquanto ela segurava o pequeno gato em suas mãos, como se estivesse segurando o resultado de todos os seus esforços. O gato, que antes fora uma preocupação, agora era um símbolo de força e união daquelas mulheres. As pequenas vozes ao redor começaram a cantar. Encontramos! Encontramos! Repetiam as crianças, fazendo ecoar sorrisos e abraços entre as mães. A atmosfera que antes estava impregnada de tensão se transformou gradualmente em alegria. Com os braços levantados, Tânia pôde sentir uma onda de poder e transformação fluir do grupo. Era algo que nunca havia imaginado antes. A experiência os uniu de uma forma inesperada. O que começou como uma busca pelo gato havia se tornado um forte laço que transbordava em empatia e solidariedade. Tânia olhou para Luísa, que compartilhava a felicidade com Isabela. No brilho dos olhos das meninas, ela percebeu que o que realmente faz diferença nesse mundo são as conexões genuínas e o poder de se unir por um bem maior. Sabe, isso foi muito mais do que apenas salvar um gato, disse Sofia ao se aproximar. As palavras dela trouxeram um conforto imenso para Tânia, que se sentia agora à vontade para refletir sobre tudo o que vivenciara. Ela compreendeu que a vida é tecida de atos de bondade e que, juntos, podiam superar qualquer barreira. Tânia respirou fundo e, repleta de esperança, decidiu que estava pronta para seguir em frente. Com seus medos e inseguranças se dissipando, ela imaginou um futuro onde Luísa e Isabela continuariam a ser amigas, onde suas vidas se entrelaçariam em um tecido rico de oportunidades. Tânia encarou a nova amizade entre as mães e as crianças como um sinal promissor, um chamado à ação.
E assim, juntas, elas iniciaram um novo capítulo em suas vidas. A inspiração mútua tornou-se uma rede de apoio, um projeto de empoderamento que surgiria daquele dia iluminado. Tânia sorriu ao olhar para o céu, sentindo as nuvens e a luz do sol dançando acima de suas cabeças, prometendo dias melhores. Sua pequena garotinha, a maior motivação de sua vida, agora tinha um futuro repleto de esperança. Com um novo vetor de mudanças, Tânia sabia que estava pronta para enfrentar o que viesse em busca da felicidade, sempre disposta a seguir em frente de mãos dadas com suas novas amigas. O verdadeiro poder estava na conexão, e a partir daquele momento elas não estariam mais sozinhas. O mundo pode ser grande e assustador, mas juntas elas poderiam conquistá-lo. Estava decidido. Sua história de luta e amor apenas começava. Você, que acompanhou essa emocionante jornada, precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de esperança. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade linda.